Alô, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo tranquilo. Então, na aula de hoje a gente vai ver a estrutura da Terra, certo? Aqui quem fala é o professor João Vitor. Então vamos dar início aí à nossa aula. Então aqui na estrutura da Terra, a gente sabe que na Terra, né, dentro dela existem várias camadas, várias coisas lá dentro, certo? Então vamos conhecer um pouco melhor essas coisas que tem dentro da Terra. Então, a crosta. A crosta, essa camada mais fina aqui, certo? Essa nossa primeira camadinha aqui. Ela é a camada onde a gente fica, certo? Onde a gente vive. Então, ó, ela parece ser a camada mais fina, né? Mas na realidade, olha a profundidade dela aqui. Ela pode variar até 70 quilômetros. Então, comparado aqui às outras camadas que a gente vai ver logo após, parece ser uma camada fina, né? Mas não é, ela pode ir até 70, certo? Então, é em algumas partes que ela vai até 70, né? Algumas partes aqui ela não vai até 70, né? Mas na sua grande maioria ela tem essa profundidade de 70. E aqui a gente tem o manto. O manto aqui já seria essa parte aqui, ó, maior, que tem uma variação de tamanho de 70 km a 2.981. Então, bem mais extensa aí. E aí vem aqui com o núcleo externo. A gente tem aqui o núcleo, seria toda essa partezinha aqui. E o núcleo ele se divide em dois, né? Um é o núcleo externo e o outro, esse que está lá no centro, seria o núcleo interno. A gente vê que a profundidade deles aí também é bastante extensa, 2.391 km e 5.150 km. Olha só isso aí. E o núcleo também é uma profundidade muito grande, 2.391 a 6.731 km. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre essa estrutura da Terra. Aqui está um desenho mais esquematizado, né, que mostra como se ele estivesse saindo. Aqui é a crosta, o manto e o núcleo, que se divide aqui em núcleo externo e o núcleo interno, que seria esse aqui. Esse aqui é o núcleo externo. Então, a Terra ela pode ser considerada que ela é formada por três camadas. Né? A crosta terrestre, que é essa camada mais fina e rochosa, que é a parte onde a gente está localizado nela. Se a gente fizer uma comparação da Terra como se ela fosse uma laranja, aquela casca da laranja ela seria a crosta terrestre. Okay? E o manto, né, como a gente viu lá o manto, vou pegar aqui o desenho, né, pra gente aqui a crosta e o manto. O manto lá nele tem as rochas com consistências pastosas. Então por isso que ele tem mais essa corzinha aqui. Não sei se você já viu o vulcão, quando ele começa a expelir aquilo que a gente chama de lava, né? Nada mais é que essas rochas no seu estado pastoso. Okay? Você fica se perguntando, mas será que alguém já cavou, né? Já cavou a terra para chegar até o núcleo? Ou alguém já foi lá? A gente já viu no filme, né? No filme Viagem ao Centro da Terra, mas na realidade não, né? O máximo que conseguiram, né, foi por volta de 10 a 12 quilômetros. Foi uma sonda que eles colocaram e começaram a perfurar a Terra. Então, se você perceber, né, 10 a 12 quilômetros é uma distância grande. Porém, eles não conseguiram chegar nem ao manto. E um dos motivos disso não ter acontecido é porque quanto mais se cava, mais a pressão aumenta e mais a temperatura aumenta. E aí o material, no caso a sonda que eles usaram, né, foi a atual Rússia, que
fez esse procedimento, o material acaba se estragando, o material não aguenta essa pressão e essa temperatura. E aqui a gente tem um núcleo formado por níquel e ferro, é a camada mais interna e quente da Terra, né? O núcleo ele vai ser dividido em duas partes. A primeira, que é o núcleo externo, tem uma temperatura aí muito alta, né, de 3.000 graus Celsius a 3.800 graus Celsius. E aqui a gente tem o núcleo interno, que seria essa parte aqui, ó. Então também formado por níquel, né, mas com ferro sólido e uma temperatura aí, ó, de 6.000 graus Celsius, né, já foi registrada essa temperatura, que é a mesma temperatura do Sol. Aí você pensa assim, nossa, mas por que ele é considerado um estado sólido? Já quando a gente associa a temperatura, parece ser que ele, pelo fato da temperatura, que as coisas estejam no estado líquido. Mas só que aqui a gente não tem que considerar só a temperatura, né? Tem que considerar também a pressão. Então, imagine aqui, vamos voltar um pouquinho, que aqui na Terra, todo esse peso aqui, ó, está em volta do núcleo. Então, ó, é muita coisa aqui em volta do núcleo. Então, esse é um dos motivos para que ele esteja em seu estado sólido, apesar da sua temperatura, né, que a gente vê aqui, que é uma temperatura altíssima, né, a mesma temperatura do Sol. Ah, professor, o senhor falou que a gente fica localizado aqui na crosta da Terra. Como é que a gente não cai? Não cai por causa da gravidade, certo? E aí, como a gente falou dessas camadas internas da Terra, seria legal também a gente ver a parte externa, né, que é aquilo que está fora, que é o ambiente mais visível aos nossos olhos. Então, a nossa primeira parte a gente tem a litosfera. O que seria a litosfera? Então, aqui ó, a gente já pode considerar que essa parte aqui ela é a litosfera, certo? Então, o que é que tem aqui para a gente ser a litosfera? A parte sólida mais externa do planeta, com vários quilômetros de profundidade, formado pelas rochas e pelo solo. A gente pode dizer que a crosta da Terra e o manto, eles fazem parte da litosfera, ok? E aqui a gente tem também a hidrosfera. O que seria a hidrosfera? Aqui a gente tem o desenho da nossa hidrosfera, certo? Um desenho ilustrativo aqui, ó. Seria essa parte. É claro que não só essa parte, ela é o quê? É todo o conjunto de água existente no planeta. São os rios, mares, os lagos, o oceano, a água subterrânea, né, que está abaixo aí, e o vapor de água e as geleiras. Então toda essa parte de água é chamada de hidrosfera. A gente tem aqui a atmosfera, certo? Então toda essa parte aqui a gente pode considerar ela como sendo a atmosfera. O que é a atmosfera? É a camada de ar que envolve o planeta. Bem simples aí, né? E a biosfera? Então, considerando aqui, ó, essa parte aqui como a biosfera, né, essa parte aqui onde a gente consegue localizar os pássaros, uma casa, certamente tem gente morando lá. O que é que tem aqui pra gente? Conjunto de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. Então, aonde tem vida também é considerado biosfera. A biosfera, portanto, compreende florestas, campos, desertos, oceanos, rios, lagos e outros. Então, aonde tem vida é considerado biosfera, certo? Então, ó, a hidrosfera também é considerada a biosfera, já que tem vida lá, né? Tem os peixes, certo? A atmosfera também pode ser considerada biosfera? Sim, né? Porque tem os pássaros e assim por diante. Então, recapitulando aí, né? Essa parte interna da Terra ela pode ser dividida em quatro, né? Quatro grandes regiões.
que é a litosfera, a parte sólida mais externa do planeta, com vários quilômetros de profundidade, formada pelas rochas e pelo solo, que é a nossa crosta terrestre que a gente viu lá no início. A hidrosfera, conjunto de toda a água existente no planeta, rios, mares, lagos, oceanos, água subterrânea, vapor de água e geleiras. A atmosfera, camada de ar que envolve o planeta. A biosfera, conjunto de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. A biosfera, portanto, compreende florestas, campos, desertos, oceanos, rios, lagos e outros. Então, entendeu aí, meu bom? Tudo certo, tudo tranquilo? Então, vamos aqui para as questões, né? Colocar em prática aí o que a gente viu aí no decorrer dessa aula. Então, aqui seria interessante você pausa o vídeo nesse momento, né? Você vai ler a questão, você vai responder, se necessário voltar algumas informações do vídeo para que você possa conseguir sua resposta, e aí só então você seguir o vídeo, né, com a minha resolução, tá ok? Certo? É para pausar o vídeo e tentar responder sozinho, depois você vem ver a resolução. Vamos lá. Questão 1. A Terra é como uma cebola, é dividida em várias camadas. Entre essas diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso solo, então está falando da estrutura interna, né? Lembra lá que a gente viu no início da aula do nosso planeta, qual ou quais delas pode ou podem, né, ser considerada ou consideradas sólida ou sólidas. Então, ele quer o quê? Qual dessas estruturas do planeta podem ser consideradas sólida? Então, vamos lá. Somente a crosta terrestre. Olha, a crosta terrestre ela é sólida, a gente viu que ela é sólida. Mas somente ela? Não é somente ela não. Então, essa aqui, ó, já pode ser descartada. Somente o manto? Não, que a gente viu que o manto ele está num estado pastoso, né? Lembra que aquilo que sai de dentro do vulcão faz parte do manto. Então a letra B também não. Somente o núcleo? O núcleo ele tem a sua parte sólida, certo? Que seria a parte interna, mas não somente o núcleo, porque a gente sabe que a crosta terrestre também ela está no estado sólido. Letra D. A crosta e o núcleo interno, agora sim. Então, as duas partes sólidas, né, do nosso planeta. Vamos marcar aqui a alternativa D como correta. É isso aí, eu sei que você acertou aí também. E a letra E, né, a gente já sabe que é a letra D, mas vamos ler aqui a letra E. O manto externo e a crosta. Não, né? Porque o manto a gente já sabe que ele está naquele estado pastoso. Por mais que a crosta esteja no estado sólido, mas o manto não. Certo? Vamos prosseguir. Então não esqueça de pausar o vídeo e tentar responder por conta própria. Depois volta aqui para ver a resolução. Tranquilo? Segunda questão. Em seu caderno, relacione os conceitos indicados pelos números na primeira coluna com os conceitos indicados pelas letras da segunda coluna. Então aqui na primeira a gente tem a litosfera. Então qual dessas letras aqui vai corresponder à litosfera? Vamos ver aqui letra A. O conjunto de toda a água do planeta, rios, lagos e oceanos? Não, né? Letra B. A parte sólida formada a partir das rochas? Sim. Então aqui, ó, litosfera é a letra B. Ok? Segunda, hidrosfera. Vamos lá. O conjunto de toda a água do planeta, rios, lagos e oceanos? Então está correto. A hidrosfera se relaciona ao conjunto de toda a água do planeta. Terceira, atmosfera. Vamos ver aqui. As regiões em que é possível haver vida no planeta? Não está correto esse conceito para a atmosfera, né? Vamos ver a letra D. A camada de ar que envolve o planeta? É isso daí. A atmosfera, a camada de ar que envolve o planeta.
Vamos ver. 4. Biosfera só sobre a letra C, certo? As regiões em que é possível haver vida no planeta. Terceira questão, certo? Não esqueça aí de tentar responder primeiro, para depois você prosseguir. A cada 30 metros de profundidade do solo, a temperatura aumenta, em média, cerca de 1 grau Celsius. Como você explica isso? Então, como é que a gente poderia explicar isso? Lembra que, voltar aqui um pouquinho, que a Terra está dividida nessas camadas aqui, né? Crosta, manto e núcleo, né? Núcleo externo e núcleo interno. Então, quanto mais você cava, mais... Vou trocar aqui a caneta. Mais você vai se aproximando aqui, ó, do núcleo. Então, quanto mais se aproxima do núcleo, mais a temperatura começa a aumentar. Então, uma resposta boa aí para a nossa terceira questão, que quanto mais você cava, mais você vai se aproximando das camadas da Terra, que a temperatura é mais alta. Tranquilo? Tudo certo? Então, encerramos aqui a nossa aula de hoje, certo? Muito obrigado por ter nos acompanhado. Bons estudos, né? Leia lá o livro também, a parte que explica, que tem mais detalhes importantes. E é isso aí, um forte abraço.